Letícia começou fazendo penteados, até descobrir uma oportunidade que levou ela a faturar milhões ajudando outras hairstylists com workshops e produtos inovadores. O segredo disso foi uma combinação de muito esforço viajando o Brasil para ensinar outras mulheres, somado a um desenvolvimento de produto criterioso que tem foco absoluto em levar a melhor experiência possível para as clientes. Hoje ela revela como quebrou paradigmas do setor e construiu uma máquina de crescimento exponencial. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que desembaraça a vida do jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no seu streaming de áudio preferido e que você pode também conferir todos os conteúdos que a gente publica diariamente nas nossas redes sociais pelo @podesonharpdc. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar e hoje, pessoal, estamos aqui com uma convidada que é mais que especial, a Letícia Rigolin, que é CEO e founder da Rigolin Hair Co, marca de produtos capilares profissionais que também oferece workshops de penteados. Letícia, muito obrigado por ter aceitado o convite, um prazer te ter aqui. Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz. Vai ser muito legal, a gente já está conversando aqui, já recebi algumas dicas para cuidar no meu cabelo aqui, então ótimo, Letícia, vai ser muito bacana o papo. Pessoal, Letícia, aliás, antes da gente começar o papo, a gente gosta de trazer uma provocação aqui para a audiência, que eu já te contei um pouco do perfil de jovens empreendedores aqui, pessoal que está começando suas próprias empreitadas, seus próprios projetos e tal, e sonham em viver daquilo que eles amam, né? Então, poder, assim como você que trabalha com a sua paixão, o que te move, e poder viver disso, colocar comida na mesa e prosperar a partir dessa sua paixão. Então, pessoal que está empreendendo, assim, a gente sempre gosta de fazer uma provocação no sentido de o que vocês têm feito para proteger os clientes de vocês. Porque a gente sabe que, especialmente com a digitalização da economia, especialmente essas empresas que trabalham com grande volume de clientes, é fundamental oferecer garantias de proteção e segurança para os seus clientes diante dos seus produtos. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles têm uma solução que oferece seguros personalizados que já são integrados à sua jornada empreendedora para, ao mesmo tempo, proteger os seus clientes e rentabilizar o seu negócio. Então eu convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br, os links vão estar todos aí na descrição também, para vocês saberem, descobrirem o que é o poder da tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado, turma. E, Letícia, acho que agora para a gente dar o pontapé no nosso episódio, seria muito bacana você explicar um pouco do que é a Rigolin Hair Co. Que produtos vocês trabalham, essa parte de serviços, workshops também, para a galera que caiu aqui de paraquedas. Bacana. Bom, antes de falar um pouquinho mais sobre a Rigolin, acho que a gente tem que voltar um pouquinho na trajetória e explicar quem é a Letícia Rigolin, porque Fechou. reflete totalmente no que é a nossa marca hoje, né? Então, eu sou profissional, especialista em penteados, eu comecei há 13 anos atrás, e eu comecei com atendimento em domicílio, depois, 4 anos depois, eu abri meu próprio salão, me tornei referência em noivas na minha cidade. Nessa mesma época, eu já comecei a ministrar muitos cursos para outros profissionais que queriam aprender a minha técnica. Comecei a levar meus cursos para outros estados. E quando eu comecei a levar para outros estados, a gente começou a perceber a dificuldade das pessoas em ter os produtos para fazer o penteado. Até então, na época que eu comecei a ministrar curso, era muito cabeleireiro que fazia um truquinho ou outro. Não tinha técnicas elaboradas, saber usar os produtos de forma correta. E aí eu comecei a levar produtos que eu mesma usava de outras marcas para poder vender. Certo. Mas o que eu observei? Os produtos que a gente tinha disponível no mercado, que eram eficientes, próprios para penteado, eram produtos importados e que eram muito caros. Então, às vezes, o aluno conseguia comprar um produto só, não conseguia comprar muito. Se ele comprasse, ele pagaria para trabalhar. Foi quando eu tive a ideia. Ter uma marca nacional
com preço acessível, mas que tivesse qualidade de produto importado. Sei. Porque até então, os produtos que a gente tinha para fazer penteado no mercado nacional eram produtos com cunho comercial, né? Finalidade comercial. Então, aquele produtinho de mercado, que às vezes não tinha uma especificidade de fórmula que atendesse profissionais. Não tinha a mesma qualidade. Assim. Exatamente. Certo. E aí, foi aí que surgiu a ideia de ter a Rigolin Hair Co. Então, produtos importados, mas com qualidade. Produtos nacionais, mas com qualidade de produto importado. Maravilha. Que tivesse um preço acessível e que fosse fácil de comprar. Porque os produtos que a gente tinha importados, você tinha que comprar com representante. Nem todo salão passava representante. Às vezes eram pedidos mínimos de R$2.000. E aí a gente começou a trabalhar muito forte no digital e ser um produto acessível a todos. Todo mundo podia entrar no nosso site. Democratizar esse acesso, né? Que, putz, gerava um diferencial muito grande, né? Acho que muito tá nessa percepção de conhecer o mercado, né, Letícia? Se a gente puder traduzir essa sua história, essa sua sacada em uma dica, putz, se jogar no mercado, ver o que as pessoas precisam e democratizar isso é uma alternativa, né, para quem quer empreender. Sim, entender a dor ali do teu público-alvo, né? Exato. Que no meu caso eram os penteadores, eram as pessoas que faziam curso comigo. Então a gente não tinha produto. E aí eu fui lá e resolvi esse problema. Ótimo. E a parte de workshop surgiu até antes, assim, da Rigolin Hair Co? Sim. Antes de ter a Rigolin, eu já ministrava alguns workshops. E aí, só para o pessoal entender, né, que não é da área, curso, normalmente é para uma turma reduzida de pessoas, 20 a 30 pessoas no máximo. A gente tem prática, então eu ensino o penteado e eles reproduzem. Certo. Workshop é para mais de 100 pessoas e daí é só um show. Eu só demonstro as minhas técnicas e eles assistem, eles não praticam. Entendi. Então, nessa época, eu comecei de maneira bem reduzida e daí depois eu fui escalando à medida que eu diminui os meus cursos em turma, né, presenciais com menos pessoas e migrei pro workshop, que aí eu consegui atingir mais pessoas. Legal demais, Letícia. A gente viu também que você no começo ali da sua carreira estava cobrando R$35 por penteado. Hoje a gente quer saber qual que é o preço de fazer um penteado com você, Letícia. E também uma curiosidade o que foi o momento assim que você olha para trás e fala assim, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. Você sempre soube? Teve esse momento? Alguma evidência que você captou? Na verdade, não. Eu sempre quis ser bailarina. Ah, é? Eu fiz balé desde os meus 4 anos de idade. E aí, seguindo essa jornada da dança, eu cursei educação física, me formei com esse intuito de ser professora de dança. Mas quando a gente entra na faculdade, muita coisa começa a clarear, né? Na época, tinha que fazer bacharelado para poder dar aula de dança em academias. E só tinha esse curso integral. Mas eu era de uma família humilde, eu não podia estudar o dia todo. Eu precisava trabalhar e estudar à noite. À noite só tinha licenciatura. E aí o campo da licenciatura era dar aula em escolas. Eu até dei aula nas escolas no período da faculdade. E aí eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Eu não me sinto bem nesse ambiente, eu não tenho afinidade. Sei. E no período de faculdade eu comecei a fazer esses estágios e pensei em fazer alguma coisa final de semana para complementar minha renda. Legal. Que daí foi quando eu decidi fazer penteados por iniciativa da minha mãe. Exato. Porque eu pensei assim, o que eu vou fazer final de semana para complementar minha renda? Eu pensei em bordar chinelo, camiseta, que eu sempre tive facilidade com trabalhos manuais. Eu pintava tela tecido com a minha avó. A minha mãe falou assim, olha, esses dias a sua irmã foi num casamento e ela uma maquiadora veio a domicílio fazer a maquiagem dela. Por que você não vai fazer penteado a domicílio? Você gosta tanto de fazer escova, trança nas suas amigas? Eu acho que seria um diferencial, você podia ir junto com as maquiadoras. Aí eu, gostei. Sim. Procurei um curso de penteados. No mesmo dia que eu fiz o curso, foi no dia do meu aniversário. Eu postei todas as fotos no Facebook. E aí comecei a treinar outros penteados, postava tudo no Facebook com o meu WhatsApp já para as clientes agendar. Isso que ano, mais ou menos? Foi em 2012. 2012.
Facebook 2012. tava bombando. Tava. Aí o pessoal já via por lá e já conseguia clientes. Eu brinco com os meus alunos, naquela época a gente tinha uma mídia tão barata, a gente era feliz e não Exato. sabia. Olha só. E Nossa, sim. quantas clientes eu conquistei naqueles grupos de Facebook. Como tiveram já, Letícia, boa sacada essa, porque vários convidados aqui no Pode Sonhar falam que o momento de virada foi ter surfado uma onda em uma dessas redes sociais nascentes, assim, putz, que tinha qualquer coisa que você publicava ali tinha um canhão de distribuição, né? Então, putz, eu acho que é algo para se manter de olho, assim, pra galera que tá querendo empreender, né? Putz, o que tá surgindo que eu vou ter uma mídia barata, como você falou? Exatamente. É igual quando eu iniciei no Instagram, era tudo mato. Era só publicação, né? Não tinha Reels, não tinha Direct, não tinha Stories, não tinha nada disso. E nessa época eu surfei muito a onda, né? Então eu tô criando conteúdo desde aquela época. Muito tempo. E eu até falo pros meus alunos, olha, o TikTok eu ainda não encontrei dentro do meu nicho uma maneira de ganhar dinheiro. Certo. Porque eu uso hoje minhas redes sociais com foco em vendas. Né? Como um canal tem de conexão, tem vida pessoal, é claro, mas eu enxergo ela como uma empresa, como um negócio. O TikTok eu ainda não encontrei essa via, mas eu tô lá, eu tô criando conteúdo, eu tô lá engajando, eu tô viralizando lá, porque a hora que ela virar uma ferramenta como é o Instagram hoje para vender, eu já vou estar posicionada. Isso. E agora também acho que tá chegando no Brasil, né? O TikTok Shop, né? Então, em breve vai ter também transações, você vai poder vender os produtos diretamente pelo TikTok, sem sair de lá, né? O usuário vai poder comprar sem sair do aplicativo. Coisa que eu acho não acontece no Instagram, já acontece. Dá para comprar direto pelo Instagram. Tem que sair pro site, né? Sim. Né? Então, putz, é uma reinvenção. Pode ser que o TikTok surfe essa onda aí muito fortemente. Então, ótimo. Eu acho a gente tá torcendo por isso. Isso, então, maravilha. E é sempre sobre testar, né? Eu acho que também, Letícia, outra lição muito boa aqui que você trouxe é que, putz, redes sociais e o digital como um todo é constantemente testar novos formatos, quadros, né? Cada rede social tem sua dinâmica, o consumidor entra em cada uma delas querendo saber ou se entreter de uma certa forma, né? Então, é muito inteligente, perspicaz e diversificar o conteúdo, né? Entre as redes sociais para descobrir o que funciona melhor. Sim, o que funciona no Instagram não funciona no TikTok. A gente já tem essa noção evidência. E já tem trabalhado com variação de conteúdo. Maravilha. Né? Mas é o que eu falei, a gente não encontrou a via ali ainda pra performar no TikTok. Mas quem sabe com o Shop agora a gente consiga, né? Exatamente. E, Letícia, acho que outra coisa super bacana que você mencionou na sua trajetória e a gente estudando, assim, sobre a Rigolim como um todo, sobre você, viu que sua mãe é parte essencial dessa história. Com esse pontapé inicial, esse incentivo que ela te deu e tudo mais no início. E eu queria te perguntar que conselho ou dica que ela te deu que mais te inspirou desde a criação da Rigolim ou até na sua vida pessoal como um todo, sabe? Foi esse empurrão inicial? Teve alguma outra passagem marcante que você gostaria de mencionar? Cara, eu costumo falar isso para as pessoas, que eu acho que o maior ensinamento que a minha mãe me deixou, além desse pontapé inicial, foi economizar dinheiro. Sim. Como eu sou grata a ela por ela ter me ensinado isso desde pequena. É mesmo. Porque isso é fundamental na nossa trajetória, tanto em vida pessoal quanto em vida profissional. Principalmente quando você começa uma empresa, você tem muitos desafios, certo? Sem dúvida. E quando você começa a prosperar e você começa a ganhar mais dinheiro, você, claro, quer realizar um monte de sonho, às vezes você se deslumbra. E eu nunca tive isso na minha cabeça. Mesmo quando eu comecei a prosperar, eu ainda sempre tive essa mentalidade de não, eu preciso ter um caixa de emergência, eu preciso fazer um investimento, eu preciso... Então, assim, desde que eu me conheço, assim, que eu comecei a ganhar dinheiro, o meu primeiro trabalho que eu ganhava... Sempre soube poupar. R$90 por mês, eu sempre tive tudo anotado numa agendinha de papel, assim, ó, o que eu gastava, o que eu ganhava, Maravilha. E sempre sobrou dinheiro no final do mês, graças a esse ensinamento que minha mãe me deu. Ótimo, que legal. Putz, é uma baita lição, né? Acho que, assim, na vida pessoal,
acho que o princípio número 1, talvez, de educação financeira seja esse, né? E apesar de ser esse princípio número 1, quantas pessoas negligenciam, né? Sabem, né? Apesar de conhecerem e saberem da importância de gastar menos do que você ganha, né? Putz, negligenciam isso por alguma impulsividade ou talvez até irresponsabilidade e tudo mais. E no empreendedorismo isso é tão válido quanto, né? Então, ainda mais tendo outras pessoas envolvidas, né, na trajetória. E às vezes a pessoa não sabe como fazer, né? Até ganha bastante dinheiro, mas por não saber ter esse controle do que entra, do que sai, não sabe como fazer isso, de que maneira... Mesmo de forma simples, a minha mãe já me ensinou desde o começo. Olha, você vai anotar lá na tua agendinha. Cada coisa que você gastar, o quanto você recebe, para que você não passe, para que sobre todo mês. Então, claro que foi aprimorando, né? Daí a gente passa para planilha, daí a gente passa para software. Sistemas. Mas o conceito fica ali. Muitas pessoas não têm acesso a esse conceito, né? Perfeito, exato. E é básico. E, putz, que bom que também você teve a oportunidade, né, Letícia, saber o como fazer, né? É o que você falou. Às vezes só a mentalidade não basta, sabe? As pessoas sabem, identificam a importância, mas não tem noção de como implementar isso na prática. Então, saber o como também é diferencial. E acho que outro ponto interessante, Letícia, que a gente viu sobre sua trajetória, que lá atrás você começou a Rigolim com um investimento de R$70 mil, é isso? Uhum. E, putz, cara, como o negócio cresceu, hoje fatura já milhões de reais e tudo mais. E a gente queria saber o que foram, talvez, os maiores desafios que você enfrentou. Porque eu imagino não ser uma coisa simples de se fazer, de pegar insumos caros, né, de qualidade de fora, né, putz, inspirados nesses produtos de fora e tudo mais, e democratizar isso por um preço acessível. O que foram alguns dos principais desafios que você enfrentou nessa jornada? Olha, no começo, o principal desafio que a gente tinha na Rigolim era investimento para fazer novos lançamentos. Tá. Né? Porque hoje na indústria, você paga 100% antecipado, aí você lança e depois você recebe. Então, você precisa ter em caixa. Sim. Claro, dá para financiar, dá para, né, enfim, tem várias opções, mas eu nunca fui adepta desse tipo. Eu sempre preferi ter em caixa para poder fazer. Sim. Então, às vezes eu queria lançar, mas ainda faltava ali um pouco de caixa e eu sempre fui muito segura, então eu fazia conforme a gente podia. Então, no começo, a gente demorou um pouco para lançar os produtos. Ali, no primeiro ano, a gente lançou... Estavam juntando um capital. Com esses 70 mil, a gente lançou um lote bem pequenininho de 3 produtos, 1.000 produtos cada. Sim. E aí, à medida que a gente foi fazendo, acho que passou 6 meses, a gente fez outro lançamento. Maravilha. Então, foi bem, bem devagar, assim, né? E hoje, o nosso desafio, graças a Deus, não tá mais no investimento para poder lançar, mas a gente tem esse desafio em relação a administrar controle de estoque. Porque hoje a nossa cadeia produtiva, ela envolve múltiplos fornecedores, né? Então, um fornecedor tem um lead time, que é o tempo de execução de compra de matéria-prima, de fabricação. O outro tem outro. Então, quando você orquestra tudo isso, por mais que a gente tenha não deve ser tudo planejado, esse fornecedor é esse tempo, esse é esse tempo. Mas, às vezes, foge do nosso controle. Às vezes, um fornecedor, olha, minha matéria-prima atrasou, eu vou atrasar um mês. Aí, o outro, não, o meu também vai atrasar 10 dias. Então, acaba que a gente tem furo de estoque por conta desse tempo que não depende da gente, sabe? Então, hoje é o nosso maior desafio. Entendi. Legal. Interessante, né? Desafio não fácil, né, de controlar. Eu imagino que não só da parte de produto, né, existe esse desafio também refletido na parte de comunicação, né, de marketing. Putz, que momento eu vou lançar a campanha desse produto ou o desconto desse produto, né? Então, você tem que orquestrar não só o lado da indústria, essa parte operacional, mas também essa parte de comunicação, né, com os clientes. Então, que momento que eu vou encadear todos esses processos de uma maneira que seja atrativa
Sim. para o consumidor. Então, e até, Letícia, uma curiosidade, vocês pensam, tem como objetivo também, cara, verticalizar mais, montar uma indústria de vocês, formular por conta, ou fazer embalagem por conta, não sei o quanto, já existem coisas que vocês fazem por conta própria, sem depender dessas outras cadeias, ou é um projeto mais para frente, para o longo prazo? Uhum. Olha, na parte de embalagens, não. Mas na parte de fabricação dos produtos, sim. Sim, Não de ter indústria, mas de ter laboratório próprio. laboratório. Né? Então, hoje a gente compra as nossas fórmulas com laboratório, né, terceirizado, mas o nosso desejo, o nosso sonho, assim, pro longo prazo é ter um laboratório próprio. Que legal, Uhum. show de bola. E, Letícia, acho que outra coisa que vale muito a pena a gente falar é o que você tem quase que 2 clientes, né? Quando eu falo isso, eu quero dizer o consumidor final, né? Quem está fazendo o penteado e quem está recebendo ali, né? A moça que está recebendo o serviço do penteado e a moça também que comprou o seu produto para executar o penteado em outra pessoa, Sim. né? Então eu vejo que são os desafios de lidar com 2 clientes, né? Você tem que agradar as 2 pessoas. Você monta estratégias para os 2 públicos-alvo. Como que é para você conciliar a comunicação para esses 2 clientes que tem? Uhum. Isso também é um desafio, porque o nosso produto, ele é totalmente profissional, então desde o começo a gente tem esse apelo muito voltado para o penteador, né, para o profissional. De uns 2 anos para cá, a gente tem ajustado a nossa comunicação para o consumidor final também. Então, quando a gente vai fazer uma campanha agora, a gente pensa num vídeo que é totalmente apelo profissional, e aí ali no finalzinho a gente fala alguma coisa para o consumidor final também, e a gente pensa num conteúdo totalmente voltado para o consumidor final. Entendi. Sabe? Para poder ter essas 2 comunicações em paralelo. Perfeito. Porque qual que é o nosso pensamento? Né, alguns colegas até já falaram, por que você não lança produto específico para o consumidor final? Né? Mas qual que é o meu pensamento em relação a isso? Se a gente for olhar para as grandes marcas, que até são marcas inspirações para nós, elas sempre focaram no público profissional. Por quê? O profissional usa, o profissional confia. Quando ele atende a cliente, ele fala sobre o produto que ele confia e a cliente tem muito mais segurança em comprar aquele produto. Exatamente. Entende? Então, a gente ataca num público que reflete em outro. Entende? E eu acho que é mais fácil a pessoa comprar um produto que é profissional, que ela sabe que ela vai ter um resultado, do que apostar num produto que ela não conhece. Sim, total. Sabe? Então, nesses últimos 2 anos, a gente tem trabalhado mais. Sim. Para esse ano, a gente já tem feito algumas campanhas específicas para consumidor final. Tem alguns produtos na esteira de lançamento que a gente está pensando... Perfeito. É um produto profissional, mas pensando em comunicar mais para o consumidor final, sabe? Perfeito. E aumenta as chances também de ser mais distribuído, né, Letícia, o produto. Então, porque recebe uma indicação de alguém chave, né, que é, a moça que executou meu penteado. Então, ela te indicando o produto que ela usou é uma indicação muito forte, né, mais do que uma comunicação, até eu acho que da própria marca, né, é alguém que te confia, que fez algo que você gostou, te recomendando o produto. Sim. E hoje, Letícia, vocês já estão também em lojas físicas? Como é que tá também quem quer comprar os produtos, onde que pode buscar? Uhum. A gente tem algumas lojas físicas já cadastradas, né, que revendem os produtos Sigolin. Hoje a gente tem mais de 400 revendedores espalhados pelo Brasil. Animal. E aí, desses revendedores, tem marketplace, tem pessoas que revendem no próprio salão, tem pessoas que são profissionais autônomos que ministram o curso e vendem nos cursos, assim como eu comecei, e tem alguns lojistas também. Maravilha. E aí, a gente tá nos marketplaces também, então... Shopee, Magalu, Amazon, perfeito. Mercado Livre, e tem o nosso e-commerce que é bem forte também. Boa. Hoje o mais forte é o próprio e-commerce ou é alguma outra dessas, Letícia? Não, é o nosso B2B, é os revendedores. Os revendedores. Animal. Show, sensacional. Então, como é importante, né, agregar o produto à experiência de fazer
o penteado, né? Putz, esse é o que é o grande diferencial, né, Letícia? Sim, sim. E assim, até falando um pouco sobre isso, né, de consumidor final, esse último produto que a gente lançou, que é o Hair Balm, que é uma cera em bastão, é um produto que tá viralizado, é um produto que os nossos profissionais, né, que consomem os nossos produtos, eles estavam aguardando demais. Eu criei muita expectativa, né, porque eu comecei a usar o produto muito tempo antes dele ser lançado, 6 meses antes. Então tava todo mundo, lança logo, lança logo. E aí, para esse produto em específico, a gente já começou uma comunicação muito focada no consumidor final também. A gente fez ações com os nossos embaixadores, com os nossos experts, que são profissionais da área, para levar mais para o público profissional, mas a gente contratou também 100 UGCs para poder pulverizar no TikTok de maneira mais uso dia a dia, Sim. mãe que precisa se arrumar rapidinho para ir pro trabalho, UGCs da área fitness, vou pra academia, vou fazer um rabo de cavalo, uso o produto, que é um produto muito prático, cabe na bolsa. Exato. E é 100% funcional. Que massa, baita lançamento, que bom, Sim. Letícia. E outra coisa que a gente viu, Letícia, o crescimento que vocês tiveram em nível de faturamento foi muito grande, né? A gente viu que em 2023, vocês faturaram mais de 6 milhões e esse ano, né, em 2025, vocês já esperam bater mais de 10 milhões de reais. O que foi a virada que fez a empresa alcançar esse ritmo de faturamento, essa noção de grandeza? Foram os workshops? Teve alguma dessas sacadas que você falou, nossa, isso aqui, mais do que o produto, alavancou muito as minhas vendas? Uhum. Eu acho que foram o conjunto de várias coisas, né? Então, o que eu comecei a olhar para as nossas comunidades? Como a gente poderia fortalecer as nossas comunidades? Então, hoje as nossas comunidades são um grupo de experts, que a gente tinha, eu acho que 10, 12 no time. Embaixadores, a gente tinha 10. O nosso B2B, que é uma comunidade também de revendedores, a gente tinha 200 e poucos revendedores. E ali a parte de marketing, de site, a gente também encara como uma outra comunidade. Tem alguns canais de venda como WhatsApp, grupos de WhatsApp, e-mail. Então, a gente começou a fortalecer cada um desses canais, cada uma dessas comunidades. Então, o que eu vou fazer aqui nos Experts? Eu vou quadriplicar o número. Então, de 12, a gente foi para 60. Então, aqui nos embaixadores, vamos aumentar também. Vamos proporcionar mais benefícios, vamos proporcionar mais cupom. Aqui na parte de B2B, vamos colocar uma tabela mais atrativa para chamar a atenção dos lojistas. A gente passou de, 200 para 400 e poucos em 2 anos, né? Nossa. Então, dobramos. Entendi. Aqui, e na parte de site, de marketing, a gente investiu muito pesado. Estratégias de campanha, storytelling, sabe? Nas redes sociais, investimento mesmo em mídia paga. Sim. Então, a gente aumentou muito nesses últimos 2 anos e eu vejo que o conjunto, claro, com os workshops também, a parte de curso, ajuda bastante. Show de bola, Letícia. Acho que é olhar para os seus canais, né, entender a dinâmica de cada um, né, que são as comunidades, como o consumidor espera ser tratado ali dentro de cada uma, seja nas redes sociais, ou no site, ou num workshop, ou dentro de um grupo do WhatsApp, que acho que em cada um desses canais ele espera ser tratado de uma forma, né, Letícia? Uhum. Ele espera um comportamento, ele espera uma oferta ali de uma maneira mais específica e assertiva. Então, talvez olhar para isso, entender a dinâmica de cada um, foi o que mudou o jogo. E eventos. A gente fez eventos específicos para os canais também, né? Para as comunidades. Então, uma vez por ano a gente faz uma convenção em Maringá, que é a minha cidade, e aí a gente convida os experts e embaixadores. Proporciona curso para eles, fotos profissionais, treinamento sobre os produtos, festa de aniversário da marca. Aí a gente tem também encontro para os revendedores, a gente faz jantar, faz premiação. Maravilha. Sabe? Então, a gente promove esses eventos dentro das nossas comunidades para também interagir, engajar. Sim, ótimo. Sabe o que eu tenho a impressão? Que, com essa coisa de redes sociais e muito digital, assim, as pessoas esqueceram um pouco do presencial, e as marcas que exploram isso bem, como vocês, né, que criam experiências assim que ficam na memória, como os eventos, as festas, os encontros, conseguem tirar uma vantagem disso, competitivo.
eu tenho essa percepção que putz, o pessoal fica olhando muito como fazer o melhor criativo, a melhor mensagem no WhatsApp e tal, a melhor copy, talvez, e esquece que, às vezes, com um investimento e, com certeza, mais trabalho, com um evento, executar um evento, uma experiência presencial, pode te gerar mais retorno, né? Sim. Num mundo que está escasso disso, né? Todo mundo está olhando para o celular. Sim, sim, porque é um momento das pessoas se conectarem, né, com outras pessoas do mesmo segmento, fazer networking. Ali gera muita troca e gera muito marketing para nós também, né? Porque, por exemplo, citando a convenção, são 3 dias que eles ficam lá em Maringá, postando sobre a marca, postando sobre as experiências que a gente proporciona, e a gente já aproveita para proporcionar várias experiências diferentes, sabe? Que promovem isso também. O marketing, mas acima de tudo é a conexão que eles têm com as pessoas, sabe? Eles esperam o ano inteiro para poder estar lá e saber que eles vão pegar uma casa juntos e ficar juntos e é muito legal. Sim, é uma conexão que definitivamente é mais forte do que uma que está sendo intermediada por uma tela, né, Letícia? Então, Sim. eu acho muito interessante isso também que vocês fazem. E gera uma conexão com a marca também, né? Total. Nossa, eu amo essa marca porque ela me proporcionou esse momento. Sim, definitivamente. Total. Um sentimento até de gratidão, né? De falar, putz, caramba, eles fizeram tudo isso por mim. Você lembra também, fica na cabeça, né? Putz, vivi tanta coisa legal no evento da Rigolim e tudo mais. Então, isso fica na mente, né? Sim. Ótimo. Letícia, e eu acho que outra pergunta que seria muito bacana de fazer é sobre como o produto de vocês tem um diferencial competitivo na qualidade dele muito forte. Eu queria saber como que é, em primeiro lugar, a sua dinâmica de trabalho hoje, como CEO de uma empresa que fatura milhões de reais. Então, você olha para produto também, para formulação, nessa parte técnica de como é que a gente pode fazer? Ou hoje você está mais na parte administrativa de pensar em estratégia, de campanha, lançamento, como que é essa dinâmica? E depois a gente entra numa parte mais de como é que para vocês constantemente terem um produto inovador nessa parte mais técnica da coisa. Uhum. Hoje eu já deleguei várias coisas pro meu time, mas tem algumas coisas que eu tenho que fazer por você. E que eu tenho como que eu posso dizer, assim, uma presença forte ali dentro da empresa, né? Primeiro, a gestão de gente. Boa. Gestão de time. Então, eu tenho um ritual de gestão com as minhas líderes toda semana para entender o que elas estão fazendo com o time, o que elas estão cobrando, o que elas estão acompanhando. Ótimo. E eu cobro delas também. Então, para mim, depois que eu comecei a fazer esse ritual de gestão, eu vejo que o time tá mais engajado, tá mais conectado com a marca. Então, eu tô investindo muito nisso esse ano. Eu ainda toco parte de produto, mas hoje eu tenho um time que faz toda a parte operacional. Eu fico na parte de produto de teste de fórmula. Boa. Então, como eu sou profissional e cara da marca, né? Sim. Eu fico responsável por testar todas as fórmulas que chegam dentro da empresa e dar meu feedback. Isso aqui tem que melhorar isso, e daí o pessoal toca o resto. Maravilha. E na parte de marketing, hoje eu já saí quase 100%. Eu ainda sou a cara da marca, faço os conteúdos criativos, enfim. Mas a parte de elaboração de estratégia, de canais, de vendas, de metas, isso já tá tudo distribuído com o time. Tenho meu marido que trabalha comigo também, que é chefe de operações, é meu braço direito. Boa. Ele fica mais focado nessa parte de resultados. Então, acaba que acompanhamento de metas, resultados, estratégias. Eu dou uma cobrada na galera, dou uma cobrada nele, fico de olho, mas delego. Fico na parte mais criativa mesmo. Entendi. É bem dinâmico o dia a dia, então. Legal. E essa parte de laboratório, Letícia, você falou que muitas das vezes o produto chega, né, a forma, você testa, dá feedbacks. Hoje é feito com laboratório terceirizado, é isso? Como que funciona essa dinâmica? Você passa um briefing, eu quero um produto para, esse objetivo aqui, para o estilo de cabelo X, Y, Z, para sanar essa dificuldade que existe. E aí eles formulam, eles fazem o próprio desenvolvimento com os insumos que eles têm, ou você passa isso? Como que funciona essa dinâmica? O que acontece? Quando eu penso, a gente pesquisa, né? Enfim, vamos lançar um produto com esse apelo. Tá.
eu pesquiso sempre uma fábrica, um terceirista que tenha know-how. Então, por exemplo, os meus líquidos, né? Sprays líquidos, eu faço só numa fábrica. Os meus cremes eu faço só em outra. Entendi. Aerosol, só em outra. Aí não E tem eu um. busco fábricas específicas. E eu busco fábricas também diferentes dos meus concorrentes. É mesmo? Para que não tenha nenhuma similaridade de fórmula. Entendi. Porque por mais que a fórmula seja exclusiva, quando você está dentro de um mesmo fabricante, pode ocorrer uma similaridade. Então, eu busco fábricas diferentes e que tenham know-how naquele produto. Busquei a fábrica e encontrei. A gente começa os protótipos de teste, né? E aí, eu sempre falo o que esse produto precisa me entregar. E dependendo do produto, eu também falo o tipo de ativo que eu quero. Ah, perfeito. Às vezes você menciona já, Exato. Eu quero tal coisa. Então às vezes a gente vou para alguma imersão, alguma feira, vejo um ativo diferente, com um apelo diferenciado. Cara, isso aqui vai ser legal nesse produto. Falo, ó, desenvolve uma fórmula para mim com esse tipo de ativo. Tá. E aí a gente vai testando. Só, assim, tem produto que a gente testa 5 fórmulas, já teve produto que eu testei 47. É mesmo? Aham. Nossa, mas nunca menos que 5. Não, É? não. No mínimo 5 vezes, idas e voltas, até chegar numa versão que você fala, pronto, agora tá... Sim, eu tá. sou muito chata. Não, tá certo, pô. É o que vai oferecer também, é o principal, porta de entrada pra marca, né, Letícia? Sim, e hoje, quando a gente Importante. fala de cabelo, a gente tem diversos tipos de cabelo, né? E então eu vou testar aquele produto num cabelo liso, eu vou testar num cabelo cacheado, eu vou testar num cabelo que eu lavei no lavatório, eu vou testar num cabelo que eu não lavei no lavatório. Sim. Porque o meu cliente é o meu profissional, eu preciso testar todas as variações que ele vai ter ali dentro do salão no atendimento. Então o produto precisa funcionar. Né? Simular a experiência que ele vai ter. Uhum. Agora, 47 vezes foi coisa, hein? Foi. Quase 4 anos de desenvolvimento. 4 anos de um produto. Pode falar qual ou não? Posso falar. Foi o Ultra Spray. Ultra Spray. Uhum. É o nosso spray de fixação extra forte. Animal. Qual que foi a grande dificuldade desse produto? Todo produto que é muito fixador em aerosol, ele tende a borrifar um jato mais molhado. Tá. E para nós, penteadores, um jato molhado não é bom. Deixa o cabelo duro, deixa o cabelo enrijecido, deixa o cabelo com aspecto feio. Então, o desafio é um produto muito fixador, muito forte, mas com jato seco. E aí, para chegar nesse equilíbrio de fórmula, meu Deus, foram muitos produtos. Quase que o laboratório ali, a fábrica, desistem de você, Letícia, ou não? Não desiste, eles são nossos parceiros há muito tempo. Que bom. E aí eu sempre venho, gente. Eles topam esses desafios. Não tá legal. Não, Perfeito. Letícia, manda, o que você precisa? Mas... Nesse meio tempo, a gente chegou até lançar. Ah, boa. Foi assim, eu testei várias fórmulas, a gente chegou a lançar, que hoje é o nosso Dark Spray, que é um spray de fixação forte. Só que quando eu lancei, era um spray maravilhoso, sequinho, forte e tal, mas eu queria mais fixação, queria mais. Tá. Aí eu pensei em descontinuar esse produto, claro, deixar ele no mercado e ir testando mais fórmulas, quando eu encontrasse a extra forte, descontinuar esse produto. Sim. E aí eu fiz umas enquetes no Instagram, disparamos formulário para os nossos clientes, para entender se fazia sentido ter 2 sprays de fixação na linha. Porque tem profissional que às vezes quer um spray mais suave e outros mais forte. Hoje a gente tem os 2 na linha. Tem os 2, maravilha. Aí como é importante também, né, Letícia, conversar com os usuários, né, com o consumidor e falar, putz, o que é a dor, né, compreender o que são as demandas dele de fato no dia a dia. E putz, o produto é construído, né, a partir dessas demandas. Então, manter essa relação próxima é muito importante. Sim. Ótimo, Letícia. E acho que agora estamos chegando no momento clássico aqui do Pode Sonhar. Ai, meu Deus. Momento clássico aqui que a gente desafia os convidados que participam aqui conosco a venderem um objeto inusitado, Letícia. A gente se inspira, para quem está assistindo aí, pessoal, naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por um objeto completamente surpresa. Então, eu já vou apresentar o objeto para vocês aqui. Eu só vou pedir para o pessoal rodar a vinheta.
Bom, me vende essa caneta. Vai, Quer observe. que eu te venda essa p*** de caneta? Ó, estamos de volta, Letícia. Ficou mole pra você, tá? O objeto da vez é esse paninho que limpa óculos. Aham. E sabe, que vem dentro da embalagem ali dos óculos, pode ser de sol ou óculos de grau também, para higienizar as lentes dos óculos, para você vender esse objeto pra gente. Tá. Pode ser, Letícia, uma venda para mim, como seu consumidor, pode ser para audiência, pode criar também um estilo de comunicação que você faria, uma estratégia também. Fica à vontade para fazer da maneira que você preferir. Eu vou dar um tempinho para você pensar enquanto eu dou um recado aqui para a turma Tá e bom. a gente já bota. Tá bom. Mas, pessoal, queria falar com vocês que a gente tá com uma comunidade no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, para reunir jovens empreendedores que compartilham de desafios, compartilham do mesmo sonho de criar um negócio, de criar uma empresa que seja capaz de prosperar e criar empregos e tudo mais. E a gente quer estar próximo de vocês. Então, para isso, a gente tem essa comunidade, que a gente compartilha informações, conteúdos, desafios, troca ideias, conheça pessoas, tire dúvidas, tudo ali sem custo nenhum, gratuitamente, simplesmente para a gente manter esse contato próximo com vocês e manter sempre aprendendo também. Então, o link para vocês entrarem nessa comunidade está aí na descrição do nosso episódio, do YouTube, também no Spotify. E, putz, nós vamos ficar muito felizes de ter vocês por lá. Fechou? Tamo junto, turma. Agora é com você, Letícia. Fiz minha venda, agora é com você. Vamos lá, vou vender pra você então, Tá, hein? vamos nessa. Então tá. Hoje eu vou apresentar algo pra você que vai mudar a sua vida, Maravilha. vai transformar, principalmente quando Tô você estiver com a sua família. Sabe aquele momento que você tá lá na praia, relaxando, coloca um óculos de sol, vai tomar uma água de coco, mas de repente o seu óculos tá embaçado, Sim, cheio de areia, aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou no mar lavar? Vai ficar pior. sim. Então eu vou te apresentar uma flanela, mas não é qualquer flanela comum. Flanela. É uma flanela mágica. Essa flanela, por que ela é mágica? Porque ela já vem com álcool isopropílico. Você sabe o que é álcool isopropílico? Não. Álcool isopropílico é um álcool que você limpa a superfície, ele não mancha, Perfeito. ele não deixa marcas, e você vai fazer assim, ó, passa uma vez, 2 vezes, e seu óculos tá limpo, impecável. Maravilha. Então, essa aqui é uma flanela que você precisa ter no seu bolso para curtir os melhores momentos com a sua família sem passar perrengue. Sensacional, mandou bem, hein? Mandou bem demais, Letícia. Vou ter que levar a flanela. Ótimo. Tinha esquecido o nome, flanela, muito bom. E essa ocasião que você mencionou, especialmente, ela é de muita dor, né? Especialmente na praia. Aí pega com protetor solar, aquilo ali fica horrível de enxergar. Então isso aqui é essencial mesmo. E eu lembrei do meu marido, porque a gente passa uns perrengues assim, às vezes a gente tá viajando de carro, e ele fala, amor, limpa meu óculos. Aí você pega umas flanela que às vezes embaça Sim. demais o óculos. Tem umas que E ele pioram. descobriu tipo um wipes, um lencinho umedecido que ele já vem com álcool isopropílico. Tem E aí esse você mesmo. tem, e aí você passa Perfeito. e ele já fica sem Produtaço. marca. Aham. Produtaço. E vem num sachêzinhos assim, você compra um sachêzinho pequenininho, você deixa na bolsa. Entendi, maravilha, ótimo. A gente passa, Letícia, esse desafio para a nossa audiência. Então, quem acha que consegue vender essa flanela, melhor que a Letícia, manda uma DM pra gente no Instagram, que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante. Ficou difícil pra turma, Letícia. Você mandou bem. Mandei. Foi super rápido. A turma ainda vai ter tempo para pensar. Você foi rápida, ótimo. E, Letícia, agora estamos caminhando já para o último bloco aqui do nosso episódio. Acho que, putz, é uma trajetória sensacional, né, de empreendedorismo que você está construindo, né? E uma coisa que também eu acho que é comum, constante de vários empreendedores que vêm aqui no Pode Sonhar, que você começou com um lado extremamente criativo, né? Como hairstylist, né? Assim, alguém que executa uma atividade extremamente criativa e até hoje muito criativa. E eu queria saber, Letícia, como que você concilia esse lado criativo, né? Esse lado de pensar coisas inovadoras, diferentes, com o lado empresária, que
cobra execução, entrega de resultados, padronização, né, de um produto ou de uma satisfação do cliente. Como que é conciliar esses dois lados para você? Olha, eu precisei aprender a conciliar quando eu quase entrei em burnout, né? Uma carga horária muito exaustiva, 100 dias de folga, sem férias. E aí eu entendi. E nesse momento, o que eu pensei? Em desistir de várias coisas. Nesse momento, eu pausei os meus cursos, eu não queria mais trabalhar com atendimento, queria vender meu salão. E eu entendi que ou eu pausava de forma estratégica para manter aquilo que eu amava fazer, ou eu iria sucumbir. Então, daí em diante, eu ainda decidi vender o meu salão por outros motivos também, porque eu queria realmente ter mais qualidade de vida aos finais de semana. E eu já estava ali com várias frentes, né? Cursos e produtos, e aí eu vendi o meu salão. Entendi. Mas hoje o que eu vejo? Essas pausas pra mim, por exemplo, sábado pra mim é um dia sagrado. Eu não trabalho, eu nem pego no celular. Você consegue dia fazer isso. Que às vezes eu posto ali nos stories alguma coisa ou outra da vida pessoal, mas nada forçado. Não penso em estratégia, em planejamento. Eu vou pro salão de beleza, eu vou fazer massagem, eu vou brincar com meu filho, eu vou pro beach tênis. Então eu realmente esvazio a minha mente. E aí no domingo eu faço algumas coisas. Eu faço algumas coisas de planejamento de agenda, de acompanhar alguma coisa, alguma demanda, mas é ali 2, 3 horinhas do dia no máximo. Perfeito. Mas eu aprendi a respeitar esse tempo, sabe? Na época de salão era segunda a sábado, sem parar. E domingo. Domingo a domingo. Sabe o que é, né? Agora que eu tô lembrando disso, né? Que talvez a audiência não lembre também. Salão, tem festa, é fim de semana, né, Letícia, também. Aí o pessoal vai... Casamentos, né, que você mencionou. A minha vida era assim. Nos últimos 2, 3 anos, eu já tava focada mais em noivas, né? Então, sexta eu atendia noiva, sábado eu atendia noiva, domingo eu tava no aeroporto, segunda curso, terça curso, quarta aeroporto, quinta curso em Maringá, sexta salão, sábado salão, domingo curso, sabe? Sim, eu vivi nesse looping, nesse looping uns 7 anos. É mesmo. Nossa, então... Tirando ali uma férias por ano, em dezembro, no máximo 15 dias. Entendi. É muito desgastante, né? Aí depois que você abriu mão do salão, Letícia, você consegue se organizar melhor, né? Em termos de agenda, eu imagino. Assim. Sim, é o que eu te falei. Às vezes domingo, igual agora, eu tava numa imersão em Belo Horizonte ontem, né? Domingo a gente sai pra viajar, mas o sábado, é o que eu te falei, é sagrado. Sábado eu tô ali pra descansar, pra ficar com a minha família, então isso traz um renovo, sabe? Exato, sim. Eu brinco que na sexta-feira eu tô na energia do sextou. Antes eu não tinha isso. Chegava na sexta-feira e falava, mas amanhã eu tenho que trabalhar. Nunca senti essa sensação de descanso, de alívio, sabe? Hoje já é bem mais gostoso. Ótimo. E, Letícia, eu acho que outra coisa que seria muito bacana mencionar sobre o quanto o trabalho que você executa dos workshops gera um resultado, assim, que transformam as vidas, tem um impacto até nas vidas das penteadoras, né? Que, às vezes tem vida simples e assim como você falou, que partiu de uma família humilde, encontram em fazer penteados uma alternativa para viver, sobreviver e cuidar dos filhos e cuidar da família e tudo mais. Esse propósito de levar conhecimento, educação, além dos produtos, né? Levar educação para essas pessoas, as penteadoras e tudo mais, é algo que te alimenta, assim, é algo que te motiva, também faz parte do motivo de você constantemente, apesar da grandeza do negócio já hoje, querer levar ele ainda mais adiante? Ensinar é meu propósito. Ensinar mais ensinar do que a é meu parte propósito. de produto. É meu propósito. Inclusive, quando eu estava ali numa crise de burnout, a gente passou por uma feira de beleza que acontece aqui em São Paulo, muito famosa pro nosso nicho, assim. E nessa época eu não estava ministrando o curso, porque também estava vindo da pandemia, finalzinho de pandemia, eu aproveitei e parei com os cursos nessa época. E aí, lá, eu falo que eu me sinto a Beyoncé dos penteados nessa feira, mesmo? Porque todo mundo me para pra tirar foto e é muito gostoso. Que massa, né? E aí as pessoas vinham me abraçar, Letícia, eu queria fazer um curso com você. Letícia, quando você vai voltar a dar curso?
Olha E, só. e isso se repetiu várias vezes e começou a ecoar na minha cabeça. Caramba, quantas pessoas se inspiram em mim, no meu trabalho. Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu realmente não queria mais porque eu tava muito esgotada, muito sobrecarregada. Entendi. Então, participar dessa feira nesse ano, nesse momento, foi um estopim, assim, pra mim. Não, eu preciso voltar. Isso aqui é o que alimenta a minha alma, sabe? É o que vê a transformação das pessoas. Quantos e quantos feedbacks eu recebo de pessoas que estavam pra desistir da profissão, vai num curso ou num evento meu e sai de lá transformado, sabe? Com um renovo, assim, não só pra profissão, mas pra vida pessoal também. Faço ideia, pô. Isso aí carrega um propósito, né, gigantesco, né? Ajudar as pessoas não só a aprenderem uma coisa nova, que já é muito nobre, mas a sobreviverem disso, né? Então, putz, é algo muito bonito que faz parte do seu trabalho, Letícia. Queria, putz, já chegando no final do nosso episódio aqui, te dar parabéns, inclusive, Obrigada. pela trajetória. Foi muito bacana. Eu aprendi muito, tenho certeza que a turma toda também. Muito obrigado fico mesmo por ter feliz. participado, Letícia. Imagina, eu Se que quiser agradeço dar o um convite. recado também para a turma, divulgar suas redes, o espaço é seu. Ai, joia, obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. Foi um papo muito legal, muito gostoso. Bom, eu tô no Instagram e no TikTok, no YouTube também, como @LeticiaRigolin. A gente movimenta todas as nossas redes. E tem o site também da marca de produtos, www.rigolin.com.br. Show de bola, Letícia. Muito obrigado novamente. Obrigado para todo mundo, turma, que nos acompanhou até aqui. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de curtir aí, se inscrever no nosso canal e, o mais importante, vocês comentarem aí o que vocês acharam do conteúdo. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.